O ponto central para nós é como usar a ferramenta, porque no final das contas, quem vai assinar aquele documento, aquele texto, é você. Não vai ter assinatura do nome da IA. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TID, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Sulim e hoje nós vamos descomplicar o tema da perda da capacidade comunicacional em tempos de inteligência artificial. Estou aqui com o headset porque a nossa convidada vai entrar online do Rio de Janeiro. Ela que, como disse, não teve como interesse letras como seu primeiro curso acadêmico. Ela queria fazer psicologia. No entanto, enquanto trabalhava como vendedora em uma grande rede de livrarias, percebeu que teria mais sentido mergulhar no mundo da linguagem. Assim, graduou-se em Letras em 2004 pela Universidade Estácio do Rio de Janeiro. Posteriormente, concluiu o MBA em Gestão de Pessoas e acabou unindo dois pilares que norteiam a sua carreira até os dias de hoje: pessoas e comunicação escrita. Em 2019, fundou a Batida Perfeita, criando conteúdo no LinkedIn, o que a levou a ser eleita Top Voice em 2020. Neste percurso já atendeu mais de 30 empresas, nos quais o seu conhecimento impactou milhares de pessoas. E esses resultados mostram a importância de voltarmos à sala de aula e reaprender a se comunicar por escrito, no ambiente de trabalho e também nas nossas relações sociais. Com o avanço das inteligências artificiais generativas, o retorno ao processo de aprendizagem para ampliar o repertório gramatical e linguístico é essencial para que a gente possa extrair o melhor dessas ferramentas, aumentar a produtividade e os resultados financeiros nas empresas. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas a Dalva Correia. Dalva, bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Agradeço demais o convite de estar aqui no Descomplica TID e simbora, bora conversar sobre esse tema que tanto me fascina, que é comunicação. Então vamos lá, vamos começar então já direto com os desafios que você encontra, né? Quando os profissionais, as empresas vêm procurar o seu auxílio, quais são hoje os maiores desafios que eles encontram na comunicação escrita e que buscam a sua ajuda? Michel, os maiores desafios são ter mais clareza e objetividade nessa escrita. A gente sabe que hoje existem as IAs generativas, mas é importante ressaltar que elas atuam como assistentes de escrita e não como substitutas de nós para compor essa escrita. Então, é fundamental que a pessoa saiba, primeiro para si, o que ela quer e precisa comunicar. E nessa correria do dia a dia, muitas vezes a pessoa não para pensar, poxa, peraí, o que eu preciso, o que eu quero, de acordo com as circunstâncias, com o contexto, com a pessoa ou as pessoas que vão receber minha mensagem, precisam receber. Eu tenho que ter essa clareza para mim primeiro. Inclusive para fazer os comandos, os prompts para as IAs. Porque se tiver algo mal elaborado nesse raciocínio,
as respostas das IAs ou a escrita direta, autoral, também não vai conseguir atingir o objetivo de que essa mensagem chegue com clareza e objetividade. Então, é algo, Michel, que a gente precisa sinalizar para as pessoas a tamanha importância de primeiro se dedicar ao pensamento. Primeiro pensa, primeiro elabora, primeiro entende, se entende, para depois se falar, bom, agora eu consigo me comunicar de forma mais assertiva. Bom, você falou um ponto muito interessante, né? Que é a pessoa primeiro pensar antes, né, de procurar materializar esse pensamento em palavras, né? E hoje, no mundo aí digital, existem, né, as pessoas ou as empresas, né, que defendem o uso da tecnologia para exatamente liberar o tempo de pensar das pessoas, né? Que eles falam assim, bom, eu providencio a tecnologia para que você faça algo mais de maior valor, né? E libere esse tempo, né, que você fica pensando para executar as suas tarefas, né? E na verdade a gente vê que essa defesa, né, na prática acaba sendo um pouco frágil, porque as pessoas, ao delegar as suas tarefas diretamente para os assistentes, sejam eles de textos, imagens, enfim, a apresentação, eles acabam perdendo o senso crítico do que está sendo passado, né? E aí a nossa capacidade de comunicação ela acaba sendo prejudicada, né? E aí também um outro aspecto que soma, né, a isso é a geração que vem já, né, desde cedo, utilizando os assistentes, né, utilizando a tecnologia de uma forma mais abrangente e maior, e vão perdendo essa capacidade, né, ou, na verdade, não adquirem essa capacidade de pensar criticamente para formular questionamentos e aí, consequentemente, a escrita, né? E aí a gente vê aquelas comunicações todas abreviadas, né? E erradas, né? Na escrita. No tocante à geração, você vê também um maior percentual dessas pessoas que acabam tendo maior dificuldade em relação ao pessoal um pouquinho mais antigo, como eu aqui? Michel, agora em março, eu apliquei um treinamento de comunicação escrita para a geração Z, né? Dentro de uma empresa grande, conceituada. E eu pude constatar, foram aproximadamente 100 jovens, né? Bastante gente. O que eu pude constatar é que, de fato, não tem como mais a gente negar o uso da IA como ferramenta de escrita mesmo. Mas eu tive uma preocupação de, no início desse treinamento, levar uma espécie de manifesto, sabe? Por que nós estamos aqui hoje, agora, falando sobre gramática num mundo dominado pela IA? Já para trazer uma reflexão, já para incentivar, dar, né, um pontapé inicial no pensamento crítico deles. Por que a gente está aqui? Porque, sem refletir muito, parece totalmente desnecessário, concorda? Sim. Poxa, se hoje eu tenho todas as ferramentas à minha disposição para compor a escrita, seja no ambiente profissional, enfim, na vida pessoal, por que hoje eu ainda preciso estudar? Primeiro, se a gente está falando de máquinas, máquinas param, né? Máquinas falham. Uhum. E se num dia, por exemplo, num dia normal de trabalho,
acontece um bug, e essas IAs param, já aconteceu, inclusive, né, recentemente, um dia, algumas horas, sem aquela ferramenta funcionando, nossa, meu mundo acabou. Uhum. Tamanha dependência que foi criada pelo uso constante da ferramenta. Ué, se no momento que der um bug, der um problema, se eu não consigo me expressar, a gente tem um problema. Sim. A gente tem um problema. Então, nesse manifesto, Michel, eu procurei argumentar que ter conhecimento, sim, da própria língua, né, das linguagens que compõem essa língua, ter o conhecimento básico das regras gramaticais, é o que eu chamo de ter o arroz com feijão bem feito. Não, você Sim. tem o básico, você tem um arroz com feijão bem feito, isso já vai te dar, já vai te servir como uma ferramenta de confiança, como uma ferramenta de poder, porque linguagem é poder. Você falou um ponto interessante, eu gostaria só de fazer um complemento. Enquanto você explicava, me veio a seguinte imagem, né, que até a gente já viu sendo publicada em várias mídias, do quarto macaquinho, né? Tem um macaquinho que é assim, Sim. outro assim, e o outro que soma os três, que é o que fica olhando para o celular, né? Hoje, com essa tendência de delegar para os assistentes, né, certas tarefas, as pessoas acabam não só perdendo, né, a capacidade crítica de pensar, mas um segundo aspecto, que é, quando você falou do arroz com feijão, fazer a curadoria daquilo que o assistente lhe apresenta como resposta, né? Porque, lógico, todos nós estamos utilizando, né? Nos ajudam muito, porém o nível que a gente tem que ter de curadoria da informação que o assistente nos traz é alto. E isso depende não só do nosso conhecimento específico da área, né? Porque as fontes de dados dos assistentes, elas não são divulgadas, elas não têm paradeiro, né? Os IAs, eles buscam de algum lugar que a gente não sabe de onde é, a gente não sabe os vieses, e também, como são máquinas que ainda, né, assistentes que ainda, algoritmos, né, matemáticos que ainda não estão perfeitos, e acho difícil chegar numa perfeição humana, mas eles nos trazem, às vezes, um contexto de escrita aqui agora para o nosso tema, que se a gente não tiver o básico, a gente não, às vezes pode dar uma outra interpretação para aquilo que está sendo publicado, né? Michel, um ótimo exercício que eu posso deixar aqui como dica, o que você trouxe foi muito pertinente, né, do que a entrega que esses assistentes fazem. Um ótimo exercício é fazer uma busca, né, fazer um pedido, dar um comando para esses assistentes sobre um tema que você domine, algum conhecimento técnico, seja a sua área de atuação, algo que você tenha profundo conhecimento. Faça essa pesquisa como se não conhecesse, como se não tivesse tanto conhecimento assim desse assunto. E analise a resposta. No meu campo de atuação, eu sempre faço alguns testes. Michel sempre tem resposta errada, sempre traz uma conceituação equivocada. Tá, me traga exemplos. Os exemplos não são coerentes com aquele conceito, e aí eu vou e corrijo. Falo, olha, que você me trouxe uma resposta errada, uma resposta equivocada. Porque no ambiente digital, Michel, são trilhões de dados. Nesses trilhões de dados, tem dados, sim, corretos,
mas também tem os dados completamente errados e equivocados. Então, usar esses assistentes, vou falar de português, eu não sei como é para aprender inglês usando o IA, mas em relação a português, eu indico ainda o método tradicional. Um professor, de fato, um material de um professor de português, sabe? Porque a IA vai trazer explicações equivocadas. Só para complementar, né? Eu fiz esse exercício logo aí no começo da IA e desde então a gente sempre se depara com isso em pesquisas teológicas, né? Para o meu mestrado e realmente certas definições e conceituações são equivocadas, né? Algumas eles trazem e de forma equivocada, com uma interpretação equivocada do conceito. E aí, lógico, você tem a parte equivocada do próprio algoritmo, mas também do viés, né? Sim. Do viés daquelas pessoas que fazem a curadoria em larga escala dos assistentes, né? Que a gente também não tem o conhecimento de quem são, né? Quais são as suas visões de mundo, né, os seus conhecimentos, né, científicos sobre determinados assuntos. Então, realmente é importante fazer essa curadoria e na linguagem escrita, principalmente, porque senão você pode dar uma resposta com uma conotação totalmente errada, né? O que eu costumo dizer, o que eu falei, inclusive, para esses jovens, pode usar, né? Hoje todo mundo usa sim. O ponto central para nós é como usar a ferramenta, porque no final das contas, quem vai assinar aquele documento, aquele texto, é você. Sim. Não vai ter assinatura do nome da IA. Quem se responsabiliza por aquela entrega, por aquele texto, por aquele trabalho, é a pessoa, não é a IA. Então, é muito importante a gente bater nessa tecla aqui, você é responsável. Use e abuse, sim. São ferramentas maravilhosas para quem tem repertório, para quem tem esse cuidado, faz a curadoria, como você colocou, desse uso. Não é fazer um pedido, receber ou dizer amém, nem ler, porque é o que acontece muitas vezes, a Muitas vezes a pessoa pessoa nem lê, copia e passa cola. só o olho assim, e fala, nossa, tá lindo, tá maravilhoso, e entrega. Essa entrega carrega a sua assinatura. Então, tenha cuidado, tem que fazer a leitura criteriosa. Ficou com dúvida? Questiona a IA, sabe? Tem certeza de que aquela informação é equivocada? Questiona. É a nossa responsabilidade treinar essas ferramentas. É como se fosse, de fato, um assistente, um estagiário nosso ali, né? Tem que treinar, tem que falar, olha, não é por aí, não é esse o caminho. Vamos refazer, vamos, né, busque mais informações, tem que educar. É um processo educativo, Michel. Sim. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, ficar muito, muito, muito felizes. Nossa, agora a minha vida está super, né, produtiva, porque eu tenho. Você vai ter as melhores assistentes se você der um treinamento impecável para eles. Antes da gente ir para a próxima pergunta, o ano passado, né, num dos congressos que eu participei, lá nos Estados Unidos, o pessoal teve uma palestrante, eu não vou lembrar o nome agora, estudiosa, né, da IA, ela disse assim, que acreditar, né, firmemente, né, na IA é como se você acreditasse firmemente que o seu filho ou sua filha de 12 anos iria limpar o quarto como você limparia após a sua ordem.
Perfeita né? analogia. Então, aí quem tem filho sabe, né? Qual que é a distância da verdade, né? Bom, é, eu peguei aqui um trecho, né, de um post seu, né, em que você fala assim, né, comunicação escrita não é só sobre gramática. Aliás, eu não trabalho gramática em mentorias. 100% das minhas mentoriadas conhecem as regras gramaticais. É sobre autoridade, clareza e conexão. Muito bem. Vamos passar então algumas dicas para descomplicar a autoridade, a clareza e a conexão, mas não fala tudo, senão o pessoal não vai procurar você para fazer mentoria, né? Então, como que a gente pode aqui, algumas dicas simples que a gente pode nos ajudar a gente fazer essa autocrítica e melhorar, né, a nossa clareza, a nossa autoridade na comunicação. É uma busca, uma travessia interna, Michel. Vai envolver autoconhecimento, vai envolver autoconfiança. Esta semana eu estou um exemplo ótimo de como fatores externos influenciam demais a forma de as pessoas se comunicarem, seja por escrito, seja por meio da fala. Eu fiz um post no LinkedIn sobre uma ideia que está circulando muito por lá. Por exemplo, o uso do travessão nos textos, né? Então, as pessoas agora viraram fiscais de textos, dizendo: esse foi produzido por uma IA. Não é um texto autoral. Por quê? Porque tem travessão. Ninguém usava travessão antes. Então, como as IAs trazem, né, textos com o uso de vários sinais de pontuação, se tem travessão, é taxativo. Se tem travessão, foi feito pela IA. E assim, esse post, ele bombou de uma forma inesperada, e eu recebi, tem lá 200 comentários, das pessoas dizendo: Dalva, eu sempre usei travessão nos meus textos, mas eu parei de usar porque as pessoas podem achar que não foram textos escritos por mim, Nossa. mas escritos pela IA. Tem ali é um estudo de casos. Esse post virou assim, o meu laboratório. Mas eu estou trazendo esse exemplo aqui para falar: se a pessoa ela não tem a autoconfiança, Uhum. esse texto é meu, podem falar o que quiserem falar. Então, eu fiz um texto com um tom extremamente provocativo, cutucando mesmo esses fiscais de texto, desde quando o uso de sinal de pontuação virou monopólio, perdão, virou monopólio de IA. Uhum. Uhum. Machado de Assis, Clarice Lispector, sempre fizeram uso Uhum. desse sinal que, aliás, deixa os textos mais elegantes, Sim. mais bonitos, né? O uso do travessão para dar ênfase a uma informação, a alguma palavra ali, daquela Uhum. frase, daquele texto. De onde vocês tiraram isso? E eu fecho o texto dizendo: quem faz uso do travessão é quem sabe escrever. Uhum. É quem sabe escrever. Então, as pessoas se identificaram, Michel, demais. Dalva, obrigada por esse texto. Eu parei de usar travessão nos meus textos, porque agora ficam as pessoas, esses tais fiscais de texto, dizendo: se você usou travessão, não foi você que escreveu, foi a IA. Então, tá bem louco esse negócio. Não só com o uso da travessão, hoje você não pode colocar um emoji. Não, se tem emoji, foi a que fez. Coloca uma determinada palavra, um determinado adjetivo, bate o olho no adjetivo, você está usando esse adjetivo, foi a que fez. A pessoa escreveu daquela forma a vida inteira, que ela usa aquelas palavras, que ela usa os sinais de pontuação.
e aí ela está deixando de usar, porque pessoas, alguém, estão taxando, né? É como se fossem juízes mesmo, assim. Se você usou IA, é um trabalho menor, né? Uhum, Sempre com aquele tom depreciativo. uhum. É o caos, é o caos. Então, essa questão da autoconfiança, do autoconhecimento, tem que saber o que quer, tem que bancar o que quer comunicar, para poder transmitir essa autoridade, para poder transmitir essa conexão. Então, o que eu fiz nesse texto foi gerar tamanha conexão, trazendo um ponto que estava me incomodando. O incômodo é ótimo, viu, Michel? Sim, Para gerar ótimos textos. Algo que está ali incomodando, deixar aqui também essa dica para a audiência. Tem algum assunto, algo que está te incomodando, que se refere à sua área de atuação, escreva. Tem tantas outras pessoas também com o mesmo incômodo, querendo que alguém seja porta-voz delas. Foi o que aconteceu nesse texto. Eu fui porta-voz de muitas pessoas que estavam começando a se esconder. Então, se você se esconde na sua comunicação por medo do que os outros vão falar, o problema não é a comunicação. uhum. Olha, você falou um ponto muito interessante, e que a gente vê o nível que chega, né, da superficialidade das pessoas em geral, em se posicionar, nas redes sociais, né? É, eu vejo que as pessoas, né, em geral, elas, na sua grande maioria, né, não quero falar que todo mundo, né, porque quando a gente fala tudo e nada, nada não é tudo e tudo não é nada, né, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, mas a grande maioria das pessoas nas redes sociais, elas agem de uma forma, né, e na vida pessoal e relacional de outra. Ali nas redes sociais, parece que as pessoas estão com o livro do juízo debaixo do braço e procurando, na falha do outro, se autopromover, né? Isso a gente vê na questão de texto gramatical, na questão de posicionamento profissional, e aí a gente acaba muitas vezes, né, advogando e também, lógico, alvo de críticas sobre uma postura mais humana e relacional também no ambiente virtual, que acaba sendo um ambiente de sociedade, né? É, da mesma forma como você se relaciona fisicamente próximo de alguém, você tem que ter o mesmo respeito nas redes sociais. E, e lá, um pouco mais difícil, porque a comunicação é escrita, né? Então, aqui, se a gente está conversando, a gente pode eventualmente comer uma ou outra palavra, porque você está vendo a minha expressão facial, você está vendo a minha expressão nos olhos, você está vendo a minha comunicação. Então, isso também ajuda no processo de comunicação, né? De se fazer entender e compreender. Já na comunicação escrita, não. A pessoa bate o olho e, na verdade, ela está lendo para responder. Ela não está lendo para interpretar e, eventualmente, colocar um ponto de vista construtivo. Não, ela está lendo para meter o pau, já para responder. E isso é um comportamento impulsivo que a gente vê no dia a dia, em geral, na maioria das pessoas. E a comunicação escrita, quando você falou sobre, né, tem algo te incomodando, coloque por escrito.
eu acho muito interessante porque acaba sendo um exercício de autorreflexão e de ponderação, né? Porque quando você tem algo que você leu, te incomodou, e você começa a expor a sua ideia ali na escrita, escrever, você acaba, né, digerindo aquela informação de uma maneira mais racional, sem emoção, sem os seus vieses, né, pessoais. Você domina o seu animal interno e acaba ali ajudando a expor com clareza. E quando você lê e relê aquilo que você escreveu, você muda de novo para deixar mais claro, né? Então acaba também sendo um processo de desenvolvimento pessoal, né? Sim, Michel. A escrita à mão, se puder escrever à mão, as pesquisas comprovam, né, como você consegue estabelecer melhores conexões internas para promover conexões externas também. A escrita à mão, ela potencializa o pensamento crítico, o senso crítico. Eu também faço essa indicação nos meus treinamentos. Quando eu sei que é difícil, principalmente para as gerações, né, para as pessoas mais jovens, eu costumo brincar: conhece papel, caneta, conhece lápis? 5 minutinhos por dia, pratique a escrita à mão, porque vai ser muito triste, né, Michel? No futuro, a gente se deparar com essas pessoas que não conseguem elaborar um Sim. raciocínio. Uhum. Não, não, peraí, deixa eu pegar aqui no meu celular, o assistente, ele elabora para mim. Ele corresponde à minha mente. É, bom, eu sou fã de lápis, né? Quem me conhece sabe que eu vivo escrevendo, né? A, a lápis, é, tanto no trabalho quanto nos estudos. É uma forma realmente que você acaba se acalmando, né? Você acalma os pensamentos, você tem um monte de pensamento. A hora que você começa a escrever, você vai diminuindo o giro, você vai acalmando, você vai raciocinando com maior clareza, né? E dali você vai tirar, sim, né, aquele texto, aquela mensagem que você quer passar de uma forma mais clara, né, de uma forma que exerce, sim, né, a sua autoridade sobre aquele assunto, né? E realmente é muito importante. E um dado, né, assim, para o pessoal refletir. A gente vive hoje, né? Quando a gente fala hoje, para parecer modismo já há alguns anos, numa sociedade que vem cada vez mais focando o desempenho, né? Focando a entrega mais rápida, focando a produtividade. Veja, se na Revolução Industrial, né, na primeira, segunda Revolução Industrial e na terceira, a gente vem mecanizando e automatizando os processos e movimentos mecânicos repetitivos, né, da linha de produção, né, e depois em serviços. Pensa que a IA, pouco a pouco, ela acaba sendo uma ferramenta tecnológica para automatizar a, a ação do ser humano no dia a dia. Então, nós acabamos sendo, vamos dizer assim, cobrados, né, por uma maior produtividade, e a gente acaba buscando nas IAs ferramentas, né, acoplando em nós, né, essas IAs para que a gente entregue mais, mas isso acaba nos tornando robôs, porque a gente acaba não pensando. A gente então pega esse texto, joga aqui em IA, desse IA já joga para cá, desse aqui joga na apresentação, da apresentação, e a gente acaba só sendo um meio condutor de um fluxo de dados automatizado, né?
E na verdade, não, né? Na verdade, a gente precisa se colocar no centro, né? Essa é a nossa, pelo menos a minha grande bandeira, que eu já tive aqui conversas com alguns convidados que pensam ao contrário, pensam que a IA tem que realmente substituir todo mundo, né? E aí, o ser humano faz outra coisa mais importante. O que é mais importante do que você exercer com clareza, né, uma ação, né? Fazer com clareza uma ação, né? Sim. Então, eu uso um exemplo assim bem simples que eu fiz algumas semanas ou meses atrás. Eu peguei uma cotação de seguro, né, de várias empresas e de um carro, né? E em vez de eu ficar lendo cada uma, né, que me tomaria um tempo grande, o que eu fiz? Inicialmente eu falei assim, olha, Ia, compara esses 4 orçamentos. E ela me comparou. A partir daí, na verdade, eu acabei gastando mais tempo, né, do que se eu tivesse lido as 4, mas assim, mas eu gastei mais tempo com mais qualidade. Por quê? Uhum. Porque ela pegou lá né, é um algoritmo, pegou dos textos as similaridades, as coisas que estavam contrárias, me apontou um caminho. E aí sim eu fui investigar aquele caminho para tomar a melhor decisão, né? Então, assim, foi um uso, né, racional da IA versus pegar, mandar, falar qual que é, e a falar é essa. E eu pego, mando pro cara e falo, tomei a decisão em 1 minuto usando a IA qual o melhor seguro. E, né, a opção que ela tinha me dado, na verdade ele, que eu chamo ele de Jarvis, igual o Tony Stark, né? Eu falei, Jarvis, você tá errado, né? Eu falei assim, é isso aqui. Aí ele me respondeu, é verdade, né? É verdade, ó, isso aqui é melhor por causa disso. Então, eu, na verdade, gastei mais tempo, mas eu tomei uma decisão com mais clareza, com mais qualidade, partindo, né, de uma ajuda do assistente. Então, é um ponto para reflexão, né? As pessoas sempre no centro e também as pessoas sendo responsáveis pelas tomadas de decisão. Nunca delegar para a IA uma tomada de decisão, né? Se fizer isso, com certeza, além da gente ter, sim, maior qualidade nas entregas nas organizações, a gente não vai ter aquele medo de que a IA vai substituir o ser humano, né? Ela vai ser um auxiliar. Sim, te ajuda a aumentar a produtividade, mas você que tem que estar responsável pelas decisões. Precisa estar no comando. Perfeito, Michel. Que bom, né, que nós estamos aqui levantando essas questões para as pessoas refletirem. Usem sim a IA, mas com critério, né, com parcimônia. A última palavra é sua, não deve ser da IA. A IA ela concatena dados, informações aleatórias. E você? O que você pensa? O que você acha? O que de fato vai ser a decisão mais adequada àquela situação, àquele seu momento de vida? Então, delegar decisões para a IA, eu tenho ouvido cada história, Michel, as pessoas jogando tarô com a IA. Tarô? Como uma diversão, como algo lúdico, tudo bem, né? Usa, vai fazer nada. Vou fazer algumas perguntas aqui, mas qual é o ponto? Ela vai entregar uma leitura, ela vai entregar respostas, ok, mas você tomá-las como verdades absolutas é o que é um grande risco. Uhum. Não, pode ser que ele me traga ali uma resposta que vai me gerar uma reflexão, eu posso fazer uma ponderação, tudo bem. Mas o que eu tenho visto são pessoas que já começaram a se relacionar. Aí, já dei nome, é o meu namorado, Nossa. só fala coisas para me agradar, juro, só fala o que eu quero ouvir.
só diz o que eu quero, só diz coisas que vão me deixar feliz, alegre. O ser humano não é assim. O ser humano é muito complexo, tem muitas questões, tem muitas crenças. Uhum. Então, é claro que com o ser humano terão embates, terão muitos ruídos na comunicação, mas a pessoa querer abrir mão de relações humanas por conta dos desafios, olha, é muito mais fácil me relacionar com uma IA. Só Uhum. faz tudo que eu peço, tudo que eu quero, só me agrada, só me. Você, de fato, está fugindo da realidade. Saiu esses dias também um resultado de uma pesquisa da OMS, né, colocando a solidão como um grande mal, né, desses tempos. A solidão, porque as pessoas já começaram esse movimento de o humano não vale mais a pena. Então, eu vou me relacionar com a IA. Né? Eu vou bater papo mesmo, jogar conversa fora com a IA. Eu já ouvi pessoas dizendo que tem conversas profundas. Mas, aí o meu tic-teco não sabe. Como assim conversas profundas? Então a pessoa ela sai da realidade e vai para uma esfera, né, para um mundo paralelo. Para o mundo paralelo. E conforme o tempo for passando, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Eu não quero mais. A pessoa falou algo que não me agradou, descarto, não quero mais saber, porque tem que me agradar 100%, e eu só vou, então, parar e conversar ali com a IA. Mais uma vez, nós não estamos aqui, né, Michel, demonizando isso. Sim, sim. Nós estamos trazendo um olhar que as pessoas saibam como usar como assistente. Eu estou aqui hoje sozinha, quero, né, descontrair, bater um papinho. Ok, bata um papo, sim, com a IA. Joga para mim ali um tarô, eu quero, né, enfim. Mas como distração, não para tomar tudo aquilo como verdade absoluta. Verdade. Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da sua vida? Como delegar isso para uma IA? Não, é perfeito o seu comentário, né, sua reflexão. É, a gente vê realmente que a gente está, né, daqui a pouco, né, substituindo aquela frase que se falavam décadas atrás, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Agora é o quanto mais eu gosto da minha IA, né? Sim, Porque a IA, ela, mais do que o cachorro de estar do seu lado no momento bom ou ruim, a IA ainda vai falar aquilo que você quer ouvir porque você treinou ela, né? O cachorro, no máximo, lambe aí sua mão, enfim. Mas esse é uma tendência que afeta muito, né, a comunicação escrita e a comunicação em geral entre as pessoas, que é a gente se fechar em feudos, né? A polarização política e religiosa do mundo, né? E que tem um viés, né, que poucos enxergam, que é dividir para conquistar. Alexandre o Grande falava isso há mais de 1500 anos atrás. Quanto mais dividido a sociedade estiver em pequenas tribos, é mais fácil de o conquistar, é mais fácil de o dominar. Então, os veículos, né, sociológicos, tecnológicos das redes sociais, eles te fazem isso, né? Eles te apresentam apenas pessoas que você curte, que você de um nicho que você assiste muito. Então, assim, ele vai te nichando em pequenos grupos. E o contraditório que demanda a comunicação, né? E nas redes sociais a comunicação escrita, para que você possa expor com clareza os seus pensamentos, né? Os seus fundamentos.
acaba não existindo, porque se todos pensam iguais, o máximo que acontece lá nos comentários é isso aí, boa, apoio, e palminha com emoji e tal. Quando você é colocado em um ambiente, né, em uma tribo ali virtual, de pensamentos contraditórios, aí que se faz a importância de ter uma comunicação bem clara, bem correta, bem direta, bem sucinta, né? E aí é o esforço reflexivo da pessoa, né? De ler aquele post, de entender, compreender, refletir e falar, bom, vou me posicionar, né? E aí cansa, né? Cansa, é mais gostoso eu ficar aqui no Reel, né, fazendo aqui com o dedinho e curtindo aquilo que eu gosto, né? Eu brinco, né? Brinco falando sério para as pessoas, né, que trabalham comigo, que fala assim, trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar é trabalhar, né? Então, sim, você vai ter que gastar o seu tempo, você vai ter que raciocinar, você vai ter que se colocar, não pode ser algo automático, né? Senão, o que te difere, né, de um animal? Nada, né? Não te difere nada. Se hoje o seu cachorrinho, você aponta o dedo, ele sabe que ele tem que correr para lá ou sentar, da mesma forma você está sendo o pet da IA. Em vez da IA ser o seu pet, você é o pet da IA, porque a IA fala assim, ó, responde assim, você dá ok, né? Então, eu acho que é essa reflexão. E tudo passa, né, pela escrita, né? Que passa pela reflexão, que passa pelo autoconhecimento. Então, esse é um tema bastante importante, bastante crítico para a nossa evolução aí como pessoas e como profissionais. Perfeito. Eu trabalho muito isso na minha mentoria, né? Como estão os cacos aí dentro, né? Por isso que eu falei sobre não ensinar gramática. Não, elas sabem. Elas sabem. O que acaba gerando ali um travamento são as crenças, os sabotadores, o que vão pensar, o que vão falar, será que vai agradar, será que vai desagradar, será que o que eu tenho para dizer, para comunicar é útil, vai ajudar alguém? Então, no trabalho de mentoria, né, na primeira fase, a gente vai desconstruindo todos esses questionamentos, e aí depois eu vejo esse despertar, né? Na escrita vem quem de fato elas são e quem de fato elas acreditam ser e que elas querem que o mundo saiba. É um trabalho muito bonito ver esse desenvolvimento. Então, assim, já estava tudo dentro delas. Precisava realmente ali de uma fada madrinha, de dar ali, né? Uhum. Com a varinha ali, daquele plim-plim, para que desabrochasse, porque são muitas vozes, Michel, é Sim, muito vozerio, e se a gente abre a nossa escuta para todas essas vozes, a gente se fecha, e tem essa questão aí que a OMS trouxe da solidão, você vai se diminuindo, se fechando, daqui a pouco você não está falando mais com ninguém. exatamente. Vai namorar a IA, né? Bom, Já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Dalva, a gente está terminando aqui em 5 minutos o nosso bate-papo, né? Você vê que foi muito rápido. E eu gosto de terminar as nossas conversas com 3 perguntinhas, né, para os nossos convidados. E aí você pode responder com uma breve explicação, com exemplo, enfim. É algo bem livre, né? E pessoal aí, né? Então, primeiro, tá? Se você pudesse presenciar um acontecimento histórico, tá? Desde o Big Bang, né, até hoje,
Qual seria esse acontecimento que você gostaria de testemunhar e por quê? Olha que pergunta! Eu vou usar como base para minha resposta um ponto que você trouxe sobre as divergências, né? De escutar uma opinião diferente da sua e conseguir lidar, se comunicar com essa pessoa. Então, eu gostaria de ver isso. Pessoas que têm posicionamentos distintos conseguirem conversar, um oferecendo a sua escuta para o outro, e isso não significa concordar, mas escutar para entender e conseguir dizer, olha, eu entendo, eu escutei você, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu gostaria também de trazer o meu. Eu aprendi com o que você trouxe, eu aprendi com o seu conhecimento, mas eu também tenho algo que é um caminho um pouco diferente do seu, mas que eu também gostaria de compartilhar e ter essa escuta do outro lado também. Ao invés das pessoas ouvirem, que é diferente de escutar, já preparando a resposta combativa, né, pela resposta reativa mesmo, que já traz uma agressividade, né, uma violência, uma comunicação violenta. Por quê? Ué, se ele não concorda comigo, ele está errado, eu estou certo, e vamos ver quem vai ganhar É, essa discussão. Então, eu gostaria de ver isso, as olha, pessoas respeitando as diferenças. vai, olha, vai ser difícil achar um acontecimento histórico assim, né? Que um vai. A não ser que a gente tivesse Cristo de um lado e Buda do outro, né? E aí eu acho que chegaria nisso. Mas você falou um ponto interessante que me recorda, assim, né? Uma dica, né? Que eu falo. Quando você se coloca à frente do contraditório e escuta realmente, né? A pessoa colocar os seus pontos de vista, podem ocorrer três coisas. Primeira, né? A pessoa ouvir, refletir e falar: bom, legal, eu entendo, mas não mudou minha opinião. Ok, né? Segundo, você ouvir, entender e modificar parcialmente a sua opinião. Você já também ganhou. Ou terceiro, você ouvir e mudar a sua opinião, né? Então, de toda forma, você vai sair ganhando procurando ouvir o contraditório, né? Com certeza. E isso é relação humana, isso é uma relação saudável, isso é saber se comunicar com o outro, né? De uma forma digna. Então, sempre vale a pena ouvir o contraditório, né? Não seja mimado e querer só ouvir o que você quer, senão fique falando com o seu chat GPT e não nos ouça também, tá? Né? Porque aqui a nossa máxima é refletir e se desenvolver. Segundo, agora vamos lá, se você pudesse sair para jantar com alguém também da história da humanidade, quem você convidaria para jantar e o que você conversaria com ela? Quem me convidaria para jantar? Não precisa estar viva essa pessoa, né? Não, da Não, história. tá, tá. Quem eu convidaria para jantar? Eu acho que eu até mencionei ela aqui, a Clarice Lispector. Que, Ela tinha uma humildade, né, na sua fala sobre a própria escrita, o lugar, né, de fala dela como escritora sempre me encantou muito. Eu conversaria com ela, jantaria com ela, para que também me trouxesse essa visão sem o predomínio, né, o domínio do ego nessa atuação. Como ela conseguia desenvolver isso com maestria. Nossa, Clarice, dá para voltar aí para a gente ter...
Normalmente é isso, né? Os mestres, eles nos mostram a simplicidade. É tão simples que é difícil copiar, né? E é uma humildade, porque tem muito essa questão do ego, Sim, né? sim, Vamos admitir aqui, porque como é uma ferramenta de poder, é uma ferramenta de poder. Então, como você administra, né? Eu sim. tenho esse poder, eu tenho essa habilidade bem desenvolvida, e como não deixar o ego tomar conta? Ah, muito simples. Teologicamente, todo o seu dom veio de Deus, não é seu, né? Então é muito fácil explicar, mas isso é para uma outra conversa. Sim, E qual foi o melhor e qual foi o pior conselho que você já recebeu? o melhor e o melhor conselho, trabalhe com o que você é boa, com aquilo em que você manda muito bem. Porque às vezes tem aqueles momentos da vida que vem aqueles autoquestionamentos, ai, com o que eu vou mexer agora, eu vou trabalhar agora, qual o melhor caminho a seguir? No que você é muito boa, trabalhe com isso. O pior conselho é acreditar que, me conhecendo melhor, eu me amaria mais. Hum? Porque, na verdade, é o contrário. Ô, Aí já louco, entra no essa? campo aí já entra no campo da psicanálise, que Ah, é? eu sou fascinada, porque são coisas distintas, né? Quanto Hum, mais você se conhece, como nós somos luz e sombra, hum. você entra num caminho terapêutico, se conhecendo de verdade, não é só a tua parte boa, né? Num processo terapêutico, você tem que enfrentar os Sim, seus medos, os seus demônios. sim, Então, você admitir, assumir esse seu outro lado e acreditar que esse é o caminho para se amar mais, existe uma fantasia. Isso também é papo para outro, para é, outra sessão, mas é mais ou menos isso. Então, o caminho do autoconhecimento, eu acredito que seja inevitável para a nossa evolução, se conhecer, seja qual for a ferramenta, né, a forma de terapia escolhida, não importa. Mas o processo de autoconhecimento ele é inevitável, ele é fundamental para a nossa evolução, mas dissocia essa questão do autoconhecimento. Eu me conhecendo mais, eu vou me amar mais. São coisas diferentes. bom, eu não queria me estender, mas assim, né? Só para não deixar a turma com medo. Aí eu vou dar minha opinião. Porque assim, ó, realmente o processo de autoconhecimento é doloroso porque nós, se nós somos maduros, nós vamos nos defrontar com aspectos internos ruins, né? E todos temos lados bons, lados ruins, e assim a gente vai se defrontar com isso. Mas, da mesma forma em que a gente, para evoluir, tem que se deparar com o ruim em nós e perdoar a nós mesmos, isso é um ato de compaixão. E compaixão parte do amor. Então, ao vencer o obstáculo da obscuridade que você enfrentou, a consequência lá na frente vai ser que você vai se gostar mais, né? Não é algo direto, mas não é assim, eu sou ruim, não. Você vai passar por esse processo, você vai vencer essa sua parte obscura, você vai sair fortificado, vai demorar, mas ao perdoar, gerado pela compaixão, naturalmente a origem é o amor que você vai aumentar em você mesmo, tá bom? Dalva, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela nossa conversa. Quando estiver em São Paulo, me avisa
Pode para a deixar. gente bater esse papo e outros mais, tá? Muito obrigado aí pelo episódio, foi fantástico. Eu que agradeço. Eu espero que a audiência do Descomplica também goste bastante. Sim, vai gostar com vários travessões, tá bom? Porque nós queremos bombar igual o artigo da Dalva. E para Ai, vocês, muito obrigado por estarem aqui mais uma semana ouvindo Descomplica TD, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, ligue o sininho, curta-nos, comente com racionalidade, com vários travessões. Fiquem com Deus. Abraços digitais.